sobre geometria analítica. Este ramo da matemática foi desenvolvido por René Descartes, que viveu por volta do século XVII. Podemos dizer então que ele é o pai da geometria analítica. E o grande objetivo da geometria analítica é estudar as formas geométricas que a gente conhece, ponto, reta, plano, entre outros, de uma forma mais algébrica, ou seja, através de expressões, podendo assim realizar contas com essas fórmulas que representam esses objetos geométricos. Mas para começar tudo isso, precisamos entender o conceito do plano cartesiano. O plano cartesiano ele é formado por dois eixos graduados ortogonais, ou seja, que formam um ângulo de 90 graus. Cada um desses eixos possui um certo nome. Ao eixo horizontal, damos o nome de eixo das abscissas. Já ao eixo vertical, damos o nome de eixo das ordenadas. Perceba que o nosso plano cartesiano está dividido em 4 regiões, e começando pela região direita superior e indo no sentido anti-horário, numeramos esses quadrantes. E é no plano cartesiano que a gente vai começar a posicionar pontos, dando as suas localizações. E para isso a gente precisa de duas informações. E essas informações é o que a gente chama de pares ordenados. O par ordenado é composto primeiro pela informação da localização do ponto no eixo das abscissas e a segunda informação, a localização do ponto no eixo das ordenadas. Sendo o eixo x o eixo das abscissas e o eixo y o eixo das ordenadas, o ponto será composto pelo par ordenado x e y. Note, por exemplo, o ponto A. Ele tem coordenadas -5 e 3. Significa que ele está localizado a uma abscissa -5 e a uma ordenada 3. Temos vários outros pontos como exemplo, mas eu vou chamar a atenção exclusivamente para o ponto D, que é o ponto de coordenadas 0, 0. Este ponto tem um nome específico, também chamado de origem. Uma vez que começamos a posicionar pontos no plano cartesiano, podemos calcular o ponto médio entre dois pontos. E para calcular as coordenadas desse ponto médio, é muito simples. Basta fazer a média aritmética entre as coordenadas dos pontos que você deseja tomar o ponto médio. E pensando na relação agora entre três pontos não colineares, ou seja, não alinhados, ou ainda não estando sobre a mesma reta, podemos imaginar que esses três pontos formam um triângulo. E um triângulo, como qualquer outra figura geométrica, possui um baricentro, que na física é conhecido como centro de massa. E na geometria analítica, é possível calcular as coordenadas desse baricentro através das coordenadas desses pontos. Basta fazermos também a média aritmética das coordenadas x e y desses pontos. Vejamos uma situação para resolver que se encontra na página 4. Considere o ponto A de coordenadas 1 e 2. Sejam B e C os pontos simétricos de A em relação aos eixos OX e OY, respectivamente. A área do triângulo ABC em unidades de área é igual a... Inicialmente, vamos montar um plano cartesiano e posicionar esse ponto A no nosso plano cartesiano. Ele possui a abscissa 1 e ordenada 2. Agora vamos à informação da simetria. Note que o exercício fala que o ponto B é simétrico a A em relação ao eixo OX, ou seja, o eixo das abscissas. Portanto, se espelharmos o ponto A com relação ao eixo das abscissas, obteremos o ponto B de coordenadas 1 e -2. De forma análoga, a gente pensa para o ponto C, que é simétrico ao ponto A com relação ao eixo OY, ou seja, o eixo das ordenadas. Portanto, ele terá coordenadas -1 e 2. E o exercício pede que a gente calcule a área desse triângulo ABC formado. E vamos calcular a área desse triângulo utilizando a fórmula da área, base vezes altura dividido por 2. Note pela distância dos pontos C e A que a base é igual a 2 e a distância entre os pontos A e B é 4. Portanto, a altura é igual a 4. E assim temos que a área desse triângulo é igual a 4, alternativa letra E. E ainda temos uma segunda situação para resolver. Os pontos x, y, z e w, distintos e colineares, são tais que y é o ponto médio do segmento xw e z é o ponto médio do segmento YW. A razão entre as medidas dos segmentos XY
e XZ é. Então, vamos começar a ficar atento aos detalhes do enunciado. Temos 4 pontos, x, y, z e w. Colineares significa que eles estão sobre uma mesma reta. A primeira informação diz que y é o ponto médio do segmento XW. Então, aqui, montei um esquema de um segmento qualquer, onde nas suas extremidades botamos os pontos x e w e o y como seu ponto médio. E a outra informação diz que z é ponto médio do segmento YW. Aproveitando o esquema que a gente já fez, incluímos o ponto z entre os pontos y e w. E aí ele pede a razão entre xy e xz. Vamos imaginar que esse segmento XW que a gente montou mede 1. Portanto, como y é ponto médio do XW, teremos que o segmento XY é a metade disso, ou seja, é igual a 1 meio. E o segmento XZ ele é composto pelo XY mais o trechinho YZ. Esse trechinho que é a metade da metade, ou seja, ele equivale a 1/4. Portanto, teremos que a medida de XZ é 1 meio mais 1/4, o que vai gerar 3/4. Daí, ficou fácil de calcular a proporção que há entre XY e XZ. É, na realidade, a divisão de 1 meio por 3/4, e já sabemos que para realizar a divisão entre frações, mantemos a fração do numerador e multiplicamos pelo inverso da fração do denominador, ou seja, 1 meio vezes 4/3, o que acaba gerando o valor 2/3, alternativa à letra B. E a última situação para resolver da página 4 diz assim: sejam A o ponto de coordenada 0, 0, B o ponto de coordenada 0, 6 e C o ponto de coordenadas 4, 3, vértices de um triângulo. A distância do baricentro desse triângulo ao vértice A, em unidades de distância, é igual a... Inicialmente, precisamos calcular o baricentro desse triângulo, fazendo, então, a média aritmética entre as coordenadas x e y dos pontos. Assim, podemos calcular as coordenadas do ponto G, fazendo, primeiramente, 0 mais 4 dividido por 3, e depois 0 mais 6 mais 3 dividido por 3. Note que eu utilizei cores aqui para ficar mais fácil de diferenciar as coordenadas x e y. Portanto, teremos o ponto G de coordenadas 4/3 e 3. Pensando no plano cartesiano e posicionando o ponto G nele, queremos calcular a distância do ponto G até o ponto A, que é o próprio ponto de origem do plano cartesiano. Neste caso, fica fácil de resolver o problema se pensarmos no triângulo retângulo de catetos 3, 4/3 e a hipotenusa é justamente a distância D que queremos calcular. E para isso, vamos utilizar o pitch. E realizando as contas, teremos que o D será igual a raiz de 97 sobre 3. Alternativa letra B. E através dessa ideia do Pitágoras é que a gente pode concluir a fórmula da distância entre dois pontos. A gente precisa pensar justamente nesse triângulo que podemos formar quando colocamos esses dois pontos no plano cartesiano, onde os catetos serão justamente a diferença que há entre as coordenadas x e y desses pontos, enquanto que a hipotenusa é a distância que desejamos calcular. Logo, podemos dizer que a distância entre dois pontos A e B é igual à raiz quadrada da diferença das coordenadas x dos pontos A e B ao quadrado, mais a diferença das coordenadas y dos pontos A e B ao quadrado. E se pensarmos em 3 pontos não colineares, teremos um triângulo. E assim, também podemos pensar numa fórmula para calcular a área desse triângulo. Para tal, vamos precisar calcular um determinante. E note que nesse determinante aparecerão as coordenadas dos pontos e a última coluna dessa matriz será composta apenas por elementos 1. Uma vez calculado esse determinante, a área do triângulo é justamente o módulo desse determinante dividido por 2. Mas e se os 3 pontos estiverem alinhados? Ou seja, se eles forem colineares? Neste caso, não teremos um triângulo, portanto a área dele será igual a 0. E se pensarmos nessa nossa fórmula, teremos que o módulo desse determinante dividido por 2 deve ser igual a 0. Ou ainda, podemos evoluir essa ideia
pensando que esse próprio determinante deve ser igual a zero. E aqui temos o que chamamos de condição de colinearidade entre três pontos. Mas não só isso, nosso capítulo ainda traz uma maneira de calcular a área de um polígono convexo qualquer. Ele também vai usar algo que chamamos de falso determinante, onde nessa matriz não quadrada você irá colocar nas colunas as coordenadas dos pontos desse polígono, sendo que a última coluna é formada pelas coordenadas do primeiro ponto. E de maneira análoga ao cálculo da área do triângulo, faremos o módulo desse falso determinante dividido por 2. E aí você pode estar perguntando, mas como é que a gente faz esse falso determinante? E logo mais, nas situações para resolver, veremos um exercício sobre isso. Então, como diria Barney Stinson, wait for it. E na página 12 temos mais situações para resolver. A primeira diz assim: sejam os pontos A de coordenadas 3 e menos 2 e B de coordenadas 5 e 4. A medida do segmento de reta AB é, e esse exercício é muito direto, basta você fazer a substituição das coordenadas do ponto na fórmula da distância entre dois pontos. Ou seja, a distância de AB será a raiz quadrada da diferença das coordenadas x dos pontos, ou seja, 5 menos 3 ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas y dos pontos, e aqui eu vou chamar a atenção, porque como estamos fazendo yb menos ya, teremos o caso de 4 menos o menos 2, e isso tudo ao quadrado. Seguindo as continhas, teremos a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais o 6 ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada de 40. E lembrando como a gente faz para simplificar essa raiz, nós podemos fatorar esse 40 escrevendo ele como 4 vezes o 10, e a raiz do 4 a gente conhece. Portanto, teremos que a distância de A para B é 2 raiz de 10, alternativa à letra A. Ainda na página 12, temos uma segunda situação para resolver que diz assim: o ponto B de coordenadas 3 e B é equidistante dos pontos A de coordenadas 4 e 0 e C de coordenadas 0 e 4. Logo, o ponto B é. A palavra equidistante significa mesma distância. Então, sabemos que a distância do ponto A para o ponto B é igual à distância do ponto B para o ponto C. Utilizando a fórmula da distância entre dois pontos, teremos a seguinte igualdade. Neste caso, essas raízes são desnecessárias na nossa equação, então podemos eliminá-las. Fazendo a substituição das coordenadas na equação, teremos o seguinte. Do lado esquerdo da igualdade, teremos o 1 ao quadrado, ou seja, 1, mais o b ao quadrado. E do lado direito da igualdade, teremos o 3 ao quadrado, que dá o 9, e o 4 menos b ao quadrado é um produto notável, que vai gerar esse 16 menos 8b mais b ao quadrado. Mais uma vez, perceba que possuímos b quadrado em ambos os lados da igualdade, o que significa que podemos simplificá-los. E agora, procurando isolar o b na equação, podemos passar esse menos 8b para o termo da esquerda positivamente, e o 1 que está na esquerda pode passar para o termo da direita, só que agora subtraindo. E assim teremos que 8b é igual a 24, e, portanto, o b será igual a 3. Assim, a resposta correta fica sendo a letra C. O ponto B possui coordenadas 3 e 3. Agora, na página 13, temos a situação para resolver 3. Os pontos A de coordenadas k e 0, B de coordenadas 1 e menos 2 e C de coordenadas 3 e 2 são vértices de um triângulo. Então, ora, se esses pontos são vértices de um triângulo, significa que eles não são colineares, ou seja, não estão sobre uma mesma reta. E segundo a condição de colinearidade, esse determinante que possui as coordenadas dos pontos com a última coluna elementos 1 deve ser, portanto, diferente de 0. Substituindo as coordenadas dos pontos no determinante, basta agora calculá-lo. E podemos fazer isso utilizando a regra de Sarros. E operando esses resultados encontrados através das multiplicações da regra de Sarro, teremos que menos 4k mais 8 tem que ser diferente de 0, portanto, o k vai ter que ser diferente de 2. Alternativa a letra E.
E por fim, a nossa última situação para resolver da página 13 também diz assim: um quadrilátero cujos vértices são dados por E de coordenadas menos 1, 0, F de coordenadas menos 2, menos 2, G de coordenadas menos 1, menos 4 e H de coordenadas 0 e menos 2, possui área igual a. E este é o momento que a gente vai voltar naquela ideia de como calcular a área de um polígono qualquer convexo. Vamos começar calculando esse falso determinante substituindo as coordenadas dos pontos nas colunas. Lembrando que a última coluna deve possuir as coordenadas do mesmo ponto que você iniciou o determinante. E para calcular esse falso determinante, faremos as multiplicações de forma parecida com o determinante, porém, como essa matriz não é quadrada, nós vamos multiplicar essas pequenas diagonais que a gente possui nessa matriz. E de forma análoga à regra de Sarro, as multiplicações com a diagonal no sentido para a direita terão o mesmo sinal, enquanto que as multiplicações no sentido para a esquerda terão o sinal contrário. Começando com as multiplicações no sentido para a direita, teremos 2 mais 8 mais 2 mais 0. Agora, com as multiplicações no sentido contrário, teremos 0 mais 2 mais 0 mais 2. E note que eu não troquei o sinal, apenas deixei indicado com o sinal negativo na frente do parênteses. Portanto, temos que o resultado do primeiro parênteses é 12 e do segundo é 4. E assim teremos que o determinante é igual a 8. Logo, a área desse quadrilátero será o módulo desse determinante dividido por 2, ou seja, o módulo de 8 dividido por 2, o que resulta em 4, alternativa letra B. Fechou, galera? Então é isso, partiu exercitar. Façam a leitura dos capítulos referentes da apostila, resolvam os exercícios, anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las na próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!